Quartas de final da Libertadores, o River Plate eliminou o Colo-Colo, como era de se esperar, né? No primeiro jogo tivemos um empate em 1-1. Eu até comentei, né? O River tinha um clássico para jogar no fim de semana contra o Boca Juniors, na Bombonera. Eles foram lá e venceram, inclusive. Eu acho que eles entraram no primeiro jogo contra o Colo-Colo, né, dividindo essas atenções, pensando muito no confronto do fim de semana, porque o River precisava muito daquela vitória no Campeonato Argentino. E na Libertadores, ele tem um sonho em voltar a conquistar, né, a competição, e ainda mais, né, com a final sendo disputada lá no seu estádio, no Monumental de Núñez, depois da reforma, né, o estádio está gigante, e o River quer voltar a ganhar a Libertadores em casa. E eles venceram por 1-0 o Colo-Colo, gol marcado pelo Facundo Colídio. O Colo-Colo fez um bom jogo lá no Chile, conseguiu empatar, né, que eles saíram atrás do placar, foram lá buscar o empate. Nessa partida, tivemos um River mais dominante, como era de esperar jogando em casa, apesar do Colo-Colo ter terminado com mais posse de bola. Bom, enfim, o River conseguiu a classificação e vai enfrentar o Atlético Mineiro na semifinal. O Atlético Mineiro que eliminou o Fluminense vencendo por 2-0, com gols dele, Daverson, o Deivinho. O cara tem estrela na Libertadores, não tem jeito, né? Decidiu o título para o Palmeiras em 2021 contra o Flamengo. É um jogador que é carismático e é um jogador bom também, né? Que fica muito aquela zoeira quando tem um jogador com essa personalidade do Daverson, né? A gente pode falar também do Marinho, acho que é um exemplo disso. O Bruno Henrique, não sei se tanto, mas é outro cara também que é sempre engraçado quando vai dar entrevista, né? O Daverson, ele é engraçado no campo, ele é engraçado fora do campo, e ele é decisivo, né? Ele é decisivo, não foi só aquela Libertadores, ele já decidiu o título brasileiro para o Palmeiras, gols importantes, inclusive no futebol europeu também. Uma das suas maiores vítimas é o Real Madrid, para ter uma ideia. Foram 2 gols contra o Real Madrid, agora 2 contra o Fluminense. Ele pode ser considerado o pai de 2 times do Rio, Flamengo e agora o Fluminense também, né? O Daverson, que foi contratado nessa janela de meio de ano pelo Atlético, estava lá no Cuiabá, afastado do elenco, porque o contrato dele ia terminar no final desse ano, ele já podia assinar um pré-contrato, e eu não sei por que a diretoria do Cuiabá, né, o presidente resolveu afastá-lo do elenco, sendo que ele fez um 2023 muito bom, foi um dos artilheiros do Brasileirão. Chegamos até a pensar, pô, o Daverson, não sei não se ele não pode ir para a seleção, né? Eu diria que ele poderia ir hoje. Se eu fosse Dorival, convocava ele hoje, depois dessa semana. Mas, enfim, não é assim que a seleção funciona, né? E eu acho que seria hilário ver o Daverson lá, e quem tá lá não tá merecendo tanto estar, e o Daverson merece, sem dúvida. Pode me chamar de maluco se quiser. Bom, o Fluminense não jogou absolutamente nada, né? O Daverson saiu do banco para decidir a partida, os 2 gols foram no segundo tempo, mas foi uma partida vergonhosa do Fluminense. A gente falou na semana passada do São Paulo contra o Botafogo no Newton Santos. O Fluminense conseguiu fazer muito, mas muito pior contra o Atlético lá na Arena MRV. Vale lembrar que o Fluminense venceu o primeiro jogo por 1-0 lá no Maracanã, no final do jogo, né? O gol marcado pelo Lima na jogada do Keno. Os dois saíram do banco de reservas. Dessa vez o Fluminense foi lá, Mano Menezes, vamos retrancar, já tem a vantagem de 1-0, resultado debaixo do braço, vamos segurar a casinha aqui. Coisa que o Diniz jamais faria, mas eu acho que seria eliminado do mesmo jeito. Enfim, o que acontece, o Fluminense pagou, né, e mereceu ser eliminado pela atuação ridícula que teve, 3 finalizações apenas, com 11 jogadores durante todo o tempo. Thiago Silva jogou toda a partida. No primeiro lance, inclusive, o Daverson aparece cabeceando em cima dele, um dos melhores zagueiros do mundo aí nas últimas décadas, e que vem jogando muito bem pelo Fluminense, levou vários jogos até que o Fluminense sofresse um gol com ele no Brasileirão. Foi decisivo para a classificação do Fluminense nas oitavas, né? Thiago Silva marcando gol, inclusive, nas oitavas de final contra o Grêmio. Dessa vez, ele não é um destaque, eu vou dizer, negativo, né? Até porque ele joga do lado do Thiago Santos, que eu achava que era o Diniz, que insistia em improvisá-lo ali, apesar de que tinha muitos jogadores também machucados na posição da zaga. Mas o Mano Menezes segue escalando também o Thiago Santos ali na zaga, e ele é a melhor opção para fazer duplo com o Thiago Silva. Bom, talvez no momento seja melhor que o Felipe Melo, que tá mal também, é mais velho, né? Mas enfim, aquele jogo contra o Botafogo, o Felipe Melo falhou, ele estava jogando de volante. Apesar dele estar na zaga naquele momento, né, perto da grande área, dentro da grande área, né, ele estava jogando, ele entrou de volante no lugar do Martinelli. Nessa partida, então, o Felipe Melo não entrou, Thiago Santos e Thiago Silva foram a dupla de zaga até o final, os laterais começaram com Samuel Xavier e Diogo Barbosa, no segundo tempo entraram Marcelo e Guga, e não mudou nada, né, no time do Fluminense. O Fábio reclamou pra caramba de falta no lance do segundo gol, não foi falta, inclusive eu não entendi porque que o Marcelo foi levantar o cara do Atlético, o jogo continuando, o Marcelo parou para levantar o cara. Eu sei que ele não ia conseguir chegar a acompanhar o Hulk ali, mas nem sei se era responsabilidade dele, já que ele tava... Seria, né? Foi pela esquerda. Enfim, o Hulk que perdeu o pênalti no primeiro tempo, vale lembrar, né? Logo no comecinho, com menos de 10 minutos, teve um pênalti para o Atlético Mineiro
e o Hulk desperdiçou, o Fábio defendeu, é bom dar mérito também ao Fábio, que pegou muito também nas oitavas de final contra o Grêmio, um exímio pegador de pênaltis, vai completar 44 anos nos próximos dias e segue em alto nível aí com a camisa do Fluminense, foi importante demais no título do ano passado, mas esse ano o Fluminense vai terminar uma temporada sem títulos e agora o que resta para o Fluminense é escapar do rebaixamento no Brasileirão. Se conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana, já está de bom tamanho, né? De bom tamanho não, vai ser uma temporada decepcionante de qualquer maneira. Mas na perspectiva atual, se o Fluminense conseguir uma vaga na Sul-Americana, vai acabar tendo que comemorar isso. E o Atlético Mineiro, apesar de todo o trabalho do Milito que a gente vem falando, né, que não tá bom, que o Milito é teimoso, escala mal, nesse jogo ele foi muito bem, principalmente nas alterações, é quando o Bernat se machuca, ele já coloca o Davidson, muda ali a característica do time, coloca o Hulk na ponta direita, como ele jogava no início da carreira, né, no auge lá no Zenit, como ele chegou à seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo, traz o Scarpa para o lado esquerdo e aí saem os dois gols, né? Cruzamento do Scarpa na esquerda, cruzamento do Hulk na direita. O Milito foi muito bem nessa partida, enquanto o Mano Menezes foi muito mal. E o Atlético está em duas semifinais. Na semifinal da Libertadores vai enfrentar o River Plate e na semifinal da Copa do Brasil enfrenta o Vasco. Então há a possibilidade do Atlético conseguir 2 títulos e no Campeonato Brasileiro está ali entre os 10 primeiros. A expectativa é que o Atlético fosse brigar pelo título, não está acontecendo, mas de qualquer maneira já ganhou o estadual, né? E pela circunstância que teve, né? A virada contra o Cruzeiro, então foi um título épico assim para o Atlético Mineiro. E agora pode ter 2 títulos gigantes aí para encerrar a temporada. Vamos ver se ele consegue algum dos dois, ou né, é possível até que ele ganhe os dois. Eu, como vascaíno, espero que vocês foquem só na Libertadores. São Paulo e Botafogo no Morumbi. O jogo terminou empatado em 1-1, lembrando. No Newton Santos foi 0-0. São Paulo com uma postura bem diferente do que foi no jogo da ida, né? Como era de esperar. Jogando em casa, ele teria que ir para cima. E logo no primeiro tempo teve um pênalti muito polêmico a favor do São Paulo e o Lucas Moura tratou de desperdiçar. Né? O Lucas Moura acertou o dirigível do São Paulo que caiu lá em Osasco. Então esse pênalti, cara, ficou muito inconclusivo na TV se foi mão do jogador do São Paulo ou se foi do Botafogo mesmo, né? Eles deram mão do Barbosa, eu acho. Mas não dá para ter certeza. E tanto que os jogadores do São Paulo não reclamaram, aí foi pro VAR, muita loucura. E aí o Lucas perdeu o pênalti, né? E perdeu mesmo. O John não pegou, né? A bola foi no travessão, ainda bateu no travessão, mas foi muito mal batido. E saiu por cima do gol. Como eu disse, bateu lá no dirigível, né? Porque durante a manhã a torcida do São Paulo soltou um dirigível lá, vamos São Paulo, né? No primeiro jogo teve até um aviãozinho passando no Newton Santos. Tradição não se compra, né? A alusão que o Botafogo não tem tradição na Libertadores, que o São Paulo é tricampeão. E tradição pode não se comprar, mas qualidade se compra sim. E o que mais eu posso dizer? Não sei. Depois do pênalti desperdiçado pelo Lucas, o Thiago Almada foi lá e abriu o placar para o Botafogo. Aliás, me desculpe, o Botafogo abriu o placar aos 15 minutos. Estou confundindo com outro jogo, né? Que o pênalti foi no começo do Hulk que ele perdeu. Esse pênalti do Lucas foi depois, né? Quando já estavam 1-0 para o Botafogo, gol marcado pelo Thiago Almada. Que contratação, né? 60 milhões de euros. A contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O Botafogo tem as duas contratações mais caras da história do Brasil, o Almada e o Luiz Henrique. E o Almada sendo decisivo com esse gol de cabeça, onde o Rafael falhou, né? O cruzamento ali fácil para ele abafar com as duas mãos, ele deu um tapinha com a mão esquerda, e aí o Almada estava ligado ali para cabecear. E aí depois tem um pênalti do Lucas, ele desperdiça, e o São Paulo vai para cima no segundo tempo. E o Calegari perde um gol inacreditável, eu não sei se foi pior ou não do que o que ele perdeu na ida, eu acho que foi pior, né? Porque ele estava literalmente embaixo do gol, o John já estava vendido no lance e o Calegari mandou para fora. E aí depois ele consegue fazer o gol, né? Entra o André Silva, acerta um cruzamento na medida perfeita, e o Calegari no seu melhor fundamento, que é o cabeceio, acerta o cabeceio perfeito, sem chance para o John, empata o jogo para o São Paulo já na reta final. E o São Paulo tem a oportunidade até de conseguir virar o jogo ali na reta final, com a pressão que ele colocou, o Morumbi lotado. Mas o Botafogo conseguiu segurar, e na disputa de pênaltis o Botafogo foi muito melhor, né? Só desperdiçou uma cobrança, que foi a do Vitinho, bateu de forma ridícula, né? Pior que o Lucas Moura no tempo normal, isolou, jogou. Realmente, o Vitinho assim acertou o dirigível, né? O dirigível foi acertado 2 vezes. E no lado do São Paulo, o Lucas bateu de novo, dessa vez ele fez, mas o John quase pegou o pênalti do Lucas, não estava no bom dia, né? O Lucas, que na Copa do Brasil também perdeu um gol incrível contra o Atlético Mineiro, então o melhor jogador do time, o principal jogador, acaba meio que sendo responsabilizado pelas 2 eliminações de São Paulo, né? Que desperdiçou chances claras de gol. E aí o Caleri foi quem desperdiçou do São Paulo, né? Na disputa de pênaltis, ele fez o gol
que levou o jogo para a disputa de penalidades. E aí ele perde o primeiro pênalti. E no final, quem perde é o Nestor, né, que no ano passado fez o gol do título da Copa do Brasil contra o Flamengo. Dessa vez ele bateu um pênalti bizonho também. Eu não sei qual foi o pior, do Vitinho, que isolou, ou do Nestor, que recuou a bola pro John. Mas o John tá vivendo um grande momento. Não tinha pegado o pênalti na vida até outro dia, né? E pegou aquele do Romero, e agora pega esse do Nestor também. E fora no tempo normal, grandes defesas que ele fez, não só nesse jogo contra o São Paulo, mas vem fazendo, né, ao longo da temporada no Brasileirão. Eu teria o convocado para a seleção, né? O Dorival levou 2 jogadores do Botafogo, foi o Igor Jesus e o Luiz Henrique de novo. Eu acho que teria espaço para o John. E o Almada, eu não sei se ele vai ser convocado pela Argentina ou não, porque o futebol argentino não costuma levar, né, para a seleção jogadores que atuam no futebol brasileiro. É muito bizarro isso, mas o Almada tá jogando demais e o pênalti que ele cobrou foi perfeito. É o pênalti de manual, é assim que todos deveriam cobrar pênaltis, mas a maioria pipoca e acaba batendo na minha altura mesmo, né, o rasteiro. Tem que ter coragem, tem que ter treino para bater daquele jeito ali. Perfeita a cobrança do Thiago Almada. É isso, parabéns ao Botafogo pela classificação à semifinal. Depois de 51 anos, o Botafogo volta a disputar uma semifinal de Libertadores. A última vez foi há 51 anos atrás, perdeu para o Santos do Pelé. E agora vai enfrentar o Peñarol, que eliminou o Flamengo. E eu venho dizendo que o Botafogo pode conquistar o maior título da história da Libertadores. Se ele for campeão, derrotando, quem sabe, o River Plate no Monumental de Nunes, né? Os donos da casa, multicampeão da Libertadores, um dos maiores campeões. O Botafogo pode conquistar o seu primeiro título derrotando esse time na sua casa, num jogo único. Seria gigante demais. Eu acho que seria o maior título da história da Libertadores que eu tenha visto. E, na minha opinião, eu acho que seria, sim, cara, por toda a campanha que o Botafogo fez, né, desde o começo. Ano passado, com aquele Brasileirão que acabou terminando mal, teve que jogar para a Libertadores, perdeu o primeiro jogo, aí teve que virar. Jogo difícil contra o Bragantino também. Começou mal a fase de grupos, foi lá, o Arthur Jorge chegou, então aconteceu a remontada. E aí elimina o Palmeiras, tricampeão, elimina o São Paulo, tricampeão. Seria mais épico ainda se ele enfrentasse o Flamengo agora na semifinal, né? Seu maior rival, tricampeão também da Libertadores, mas o Flamengo não conseguiu passar do Peñarol, perdeu o primeiro jogo por 1x0 no Maracanã, e agora agora empatou, né? Lá no Uruguai, 0x0, e o Tite falou, nós vamos criar a metade das oportunidades que nós criamos hoje aqui no Maracanã, ele falou isso na semana passada, né? E vamos fazer um gol. Podem me cobrar, né? Ao estilo do Dorival Júnior, dizendo que podem cobrar ele, que o Brasil vai estar na final da Copa do Mundo. Vamos esperar um pouco mais em relação à seleção brasileira, mas o Tite não conseguiu cumprir o que prometeu, ou o que projetou, né? Porque já deu desculpa depois. Não, eu projetei, eu não prometi nada, eu não sou vidente, ele falou isso. Enfim, o Flamengo não conseguiu marcar, então o Peñarol se classificou e vai em busca do hexacampeonato, encara o Botafogo agora na semifinal, e uma atuação pífia do Flamengo, dizer que finalizou muito mais que o Peñarol, criou menos chance realmente do que foi no Maracanã, não chegou a ser metade, né? Foi um pouco a mais ainda do que o Tite pensava, mas o gol não saiu, posse de bola muito maior para o Flamengo, e apenas 2 chutes na direção do gol, 2 chutes, e esses 2 chutes não levaram perigo nenhum. Gabigol começou realmente no banco de reservas de novo, Carlinhos não entrou, né? O Bruno Henrique começou o jogo centralizado. E aí, no segundo tempo, o Gabigol entra, deu 5 toques na bola só. Não vou culpar tanto ele também, porque a bola não chega na área, né? O Flamengo tenta cruzar, mas nunca foi a grande característica do Gabigol fazer gol de cabeça, né? O Pedro que tem essa característica, e o time do Flamengo morreu depois que o Pedro saiu, né? Já estava mal com ele estava ali mascarando as atuações ruins do Flamengo. E aí o Pedro saiu, o time acabou. O Flamengo não sabe o que fazer, né? O Arrascaeta numa temporada ruim, com muitas lesões, e quando está em campo também, foram poucos jogos que ele realmente se destacou. O De La Cruz teve um início muito bom, mas agora está muito mal. Essa partida dele foi um desastre completo. Dessa vez o Tite colocou o Léo Ortiz como titular, mas adiantou o quê, né? Um zagueiro jogando de volante. Ele vai influir muita coisa ali? Não vai, né? E aí no final do jogo ele coloca o Davi Luiz. Tá precisando fazer gol, vou colocar o Davi Luiz. Tudo bem, o Davi Luiz pode fazer um gol de cabeça, ele chuta bem de fora da área, cobrar uma falta, sei lá. Mas não foi isso que aconteceu. Ele começou indo para a área, depois ele voltou para tentar armar o jogo, tentar fazer aqueles cruzamentos ali da intermediária, né? Intermediária não, lá do meio campo para dentro da área. Aquilo ali é fácil para o zagueiro cortar, né? É o cruzamento que o zagueiro ama. O Flamengo não consegue até a linha de fundo, nunca foi muito perfil do Alexandre, e não é também o do Varela. O Wesley, todo mundo sabe das suas limitações, né? O Flamengo não contratou um lateral direito, e o Ayrton Lucas entra, não acerta o cruzamento também, né? Enfim, o que dizer da atuação do Flamengo? O gol que o Gonzalo Plata deixou de, pelo menos, finalizar no primeiro tempo foi uma coisa bizarra também. O
Flamengo eliminado com justiça, mereceu a eliminação. Mais uma vez cai nas quartas de final. Ano passado caiu nas oitavas, né? Com o São Paulo, ele caiu nas oitavas para o time do Olímpia. Pegamos o Olímpia, caímos. E agora pega o Peñarol e cai também. E o Botafogo vai ter pela frente o Peñarol, enquanto o Atlético vai ter pela frente o River Plate. Só os alvinegros restaram, né, para representar o Brasil nessa semifinal. Mais uma vez o Brasil domina a Libertadores, são 2 brasileiros, aí temos um uruguaio e um argentino. Podemos ter mais uma vez uma final brasileira caso o Atlético e o Botafogo avancem. Podemos ter um Brasil e Argentina. Eu acho bem difícil que seja Atlético e Peñarol, mas não dá para duvidar nada não, né? Pode ser River e Peñarol também, né? Que são os times mais tradicionais dos que restaram, né? São 10 títulos de Libertadores aí nessa semifinal, 5 do River, 5 do Peñarol. Aliás, desculpe. São 4 do River, 5 do Peñarol e 1 do Atlético, né? No caso do Botafogo, não tem nenhum. Dos 10 ali, ele não tem nenhum, mas está em busca do seu primeiro. E hoje, para mim, é o favorito. Não tem um time que jogue futebol, que jogue mais futebol hoje na América do Sul do que o Botafogo. Então, o Botafogo, ao meu ver, tem tudo para conseguir esse título. Mas, claro, o jogo é jogado e não é falado. O Botafogo vai ter que decidir lá no Monumental, no estádio do Peñarol. E, diferente do Flamengo, ele tem que fazer sua parte em casa, né? Não pode perder em casa. A torcida vai estar para apoiar, é claro. E o Botafogo, né, tem que ter mais sorte do que juízo, como teve mais sorte do que juízo contra o São Paulo, talvez, né? Perdeu, não conseguiu botar a bola na rede no primeiro jogo do Newton Santos. Acho que agora vai ter que colocar contra o Peñarol, porque senão vai ser bem difícil. Júnior Santos ainda é o artilheiro, ele que marcou desses 9 gols, ele fez 8 na primeira fase, né, na pré-Libertadores, e 1 na fase de grupos. O Maximiliano Silveira tem 6, o Borja também, Paulinho, que no mata-mata o Paulinho não faz gol, né? Todos que ele fez foram na. Aliás, ele fez um jogo de ida das oitavas, né? Mas perdeu 3 gols incríveis contra o Fluminense aí, que eu não comentei. Ano passado a gente lembra também contra o Palmeiras, né? E o Hulk também já perdeu pênalti antes em jogo decisivo.